Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje eu trago para vocês essa questão de matemática básica e te pergunto como que você faria para resolver essa questão. Qual é o valor dessa expressão aqui? Essa é a questão que você deve responder e eu vou fazer junto com vocês, é claro, explicando todos os detalhes, aquilo que a gente precisa saber para poder resolver uma questão básica como essa. Além da matemática básica, a gente vai ter aqui alguns elementos explorando aqui uma matemática um pouco mais avançada, da matemática pura, alguns elementos interessantes. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Esse é o tipo de conteúdo que eu costumo trazer aqui no canal. Então, se você gosta desses desafios, gosta de resolver matemática todos os dias, se inscreva para você acompanhar os vídeos que eu trago aqui todos os dias para vocês. Na descrição eu tenho um link para uma apostila de matemática básica também, se você quiser adquirir. Vou ficar muito feliz em poder te ajudar com esse conteúdo, com esse material, beleza? E agora eu peço para vocês também a última coisinha grátis, que não custa nada para vocês, é o like nesse vídeo. Se você deixar o like, que é esse joinha que fica aqui no canto, vai ajudar demais aqui o canal, beleza? Vamos agora para a resolução dessa questão. Sem mais delongas, devemos resolver essa questão de forma correta, como eu já chamei a atenção de vocês logo no início do vídeo, certo? Existem algumas operações aqui, inclusive divisão, potenciação, temos os parênteses que são muito importantes em uma expressão numérica, temos a multiplicação e a subtração. E a pergunta que a gente olha aqui e faz é: qual dessas operações eu devo resolver primeiro? Se você já souber, já deixe nos comentários, beleza? Eu já vou falar logo de cara para vocês, sem enrolação nenhuma, que a primeira coisa que a gente deve resolver em uma expressão numérica, quando eles existem, são os parênteses. Então, a gente deve começar logo dentro desses parênteses, resolvendo essa operação aqui. Caso tivesse mais operações, a gente teria que resolver tudo também na ordem correta, beleza? Mas nesse caso, como temos somente a divisão, é essa divisão que a gente vai fazer. Vou fazer um destaque aqui. Essa divisão é muito simples, né? 12 dividido por 4 é igual a 3. Lembrando que depois que eu resolvo tudo o que estava dentro dos parênteses, eu não preciso mais dele, mas eu preciso lembrar das operações que estavam sendo feitas. Nesse caso, ó, temos aqui uma potência, temos esse expoente que estava escrito aqui, né, do lado de fora do nosso parênteses, e ele deve ser mantido. Os parênteses eu posso retirar, como eu disse para vocês, porque eu já resolvi tudo que estava dentro, mas o quadrado, né, que é esse 2 que estava em cima ali, que é essa potenciação, tem que se manter. Todo o restante eu vou manter também. Olha lá. 3 ao quadrado vezes 6 menos 30. Nesse ponto da questão vai ficar muito simples, desde que a gente saiba qual é a ordem correta. Depois de resolver os parênteses, a gente já vai partir direto para a potenciação. As potências têm grande prioridade, maior do que adição, maior do que multiplicação, divisão, subtração. Ela só perde para os parênteses, né? No caso aqui, caso ele esteja fora, como a gente viu aqui. Mas depois de resolver os parênteses, a gente vai logo direto para a potenciação. Como que funciona o 3 ao quadrado? Vou mostrar para vocês qual é o valor dessa operação. A potenciação ela tem dois elementos, a base, que no caso aqui é o 3, e o expoente, que é o 2. A base é um número que vai se repetir em uma multiplicação por valores repetidos, tá? Então quer dizer que o 3 vai multiplicar ele mesmo várias vezes. Só que várias vezes fica muito vago. Quantas vezes ele vai multiplicar? E aí o expoente vai nos dizer essa quantidade. Em outras palavras, 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3. E 3 vezes 3 é tabuada, né? É igual a 9. Logo, sabendo que 3 ao quadrado é igual a 9, eu vou substituir no lugar dele aqui o número 9. E vou manter todo o restante por enquanto, vezes 6 menos 30. Sobrou para a gente uma multiplicação e uma subtração. E nesse caso, a multiplicação vence, ela tem maior prioridade, logo a gente deve resolver primeiro. Vamos fazer 9 vezes 6, é a tabuada, não tem segredo. 9 vezes 6 é igual a 54. Certo? Menos 30. Beleza. Subtrair 30 de 54 é a mesma coisa que tirar 10 3 vezes, né? Ou seja, 54, 44, 34, 24. 24 é a nossa resposta. Olha que legal. Chegamos em um ponto aqui onde temos apenas um número. Logo,
essa daqui é a nossa resposta. E respondendo a essa pergunta, qual que é o valor da expressão? O valor da expressão é 24. Essa daqui é a resposta e eu espero que você tenha acertado. Nesse ponto do vídeo, eu quero perguntar para você, conseguiu resolver? Encontrou 24? Caso você tenha alguma dificuldade, pode deixar nos comentários, tá? A próxima etapa do nosso vídeo é a gente resolver essas operações que estão aqui, tentando descobrir qual delas vale 24. Se você já souber também, deixe nos comentários e, claro, venha acompanhar comigo a resolução de cada uma delas, porque eu vou detalhar todas essas operações. Fatorial, primorial, termial e raiz quadrada. Como que calcula todas essas operações? Eu vou mostrar para vocês. Só peço para você, caso ainda não seja um inscrito, se inscreva no canal, tá? Eu trago vídeo todos os dias para vocês, como eu disse lá no início, e agora eu estou fazendo uma outra chamada. Curta esse vídeo para me ajudar e agora vamos para resolução. Vou mudar de cor, vou pegar a cor auxiliar aqui, o verde, e vamos fazer o seguinte. 5 fatorial. Como que eu calculo o fatorial de um número, gente? O fatorial de um número funciona da seguinte maneira. Eu vou considerar como principal referência para a gente o número 5, que nesse caso aqui é o valor que está sendo aplicado. Se fosse outro número, você consideraria esse outro número, mas nosso caso aqui é 5, então o 5 é a nossa referência. A partir dele, começando com ele, a gente vai multiplicar os antecessores, sempre pegando um a menos e multiplicando. Em outras palavras, eu pego o 5 e multiplico pelo seu antecessor. É só subtrair 1 e multiplicar, certo? Então vai ficar 4 aqui. O antecessor do 4, continuo fazendo, vai dar o 3. O antecessor do 3 vai dar o 2. E o antecessor do 2 vai dar 1. E aqui um ponto importante. Eu sempre paro no número 1. E depois é só resolver. 5 vezes 4 é igual a 20. 20 vezes 3 é igual a 60. 60 vezes 2 é igual a 120. E 120 vezes 1 é igual a 120. Passou um pouquinho, 5 vezes a mais. Se a gente fizesse 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4, dava 24. Mas tinha o vezes 5 ali também. Logo, passou a nossa resposta. Opção letra A, eliminada. A segunda opção, 6, primorial. O primorial ele vai depender desse conjunto de números aqui, ó, gente. Os números chamados números primos, que são muito importantes na matemática. Eu sempre trago para vocês, principalmente quando a gente tem esse primorial, porque é nele que a gente vai basear toda essa nossa operação. Então, temos aqui o primeiro número primo, o 2, depois o 3, o 5, logo em seguida temos o 7, o 11. Perceba que não são todos os ímpares, tá? São todos os números que possuem apenas 2 divisores. Outro ponto importante nesse caso aqui é que o número 2 é o único primo que é par. Olha que legal, hein? Logo, a gente sabe que todos os outros pares são múltiplos do 2, portanto, o 2 divide todos eles. Logo, o único par que pode ser primo é o número 2, beleza? Sabendo esse conjunto numérico, conhecendo esses valores, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar todos os primos que são menores ou iguais a 6 e vamos multiplicar. Se a gente olhar aqui, o 6 não é primo, mas a gente conhece todos que são menores do que ele. O 5, o 3 e o 2. Em outras palavras, eu vou pegar esses valores e vou multiplicar. 5 vezes 3 vezes 2. 5 vezes 3 é igual a 15. 15 vezes 2 é igual a 30. E 30 é a nossa resposta. Gente, a nossa resposta não, né? É o valor do primorial que não bateu com a nossa resposta, inclusive. Ok? A próxima operação é o 6, termial. O termial de um número, ele é muito parecido com o fatorial, só que existe uma coisa, existe uma diferença. Ao invés de multiplicar esses números decrescendo de 1 em 1, eu vou adicionar, né? A fatoração, ela multiplica esses valores e a fatoração não. O fatorial multiplica esses valores, o termial vai adicionar. Em outras palavras, vamos ter aqui 6 mais 5, e vai sempre subtraindo de 1 em 1, tá? Mais 4, mais 3, mais 2, mais 1. E aqui a gente encontra o valor, ó.
6 mais 5 dá 11, 11 mais 4 dá 15, 15 mais 3, 18, 19, 20, 21. Chegou bem perto, na verdade foi a melhor aqui, né? A melhor opção, pensando que nas erradas, né, foi a que chegou mais perto do nosso resultado, mas chegar perto não é suficiente. A gente precisava da resposta, né? Então, 21 também não é o nosso resultado. Devemos ir para a nossa última opção e chegou aqui a hora de resolver uma raiz quadrada, gente. Você lembra como que resolve uma raiz quadrada? Eu vou mostrar para vocês com toda a certeza desse mundo um método tradicional, costumeiro, e ele vai ser muito importante, porque ele consegue resolver, gente, qualquer raiz, qualquer mesmo. Então eu vou considerar esse 576, como eu acabei de grifar aqui, e vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma decomposição por fatores primos. Olha que legal. Então eu vou pegar o 576, vou fazer um traçadinho aqui, ó, e vamos fazer as divisões. Essa fatoração é construída a partir das divisões, sempre pelos números primos. Então, se o número é par, tendo em vista aqui que o nosso algarismo da unidade é o 6, eu divido por 2. 576 dividido por 2 é igual a 288. 288 termina em 8, então também é um número par. Vai dividir por 2 de novo. 288 por 2 é 144. Termina em 4, divide por 2. 72, dá para dividir por 2 de novo. Aqui vai ficar 36. 36, novamente por 2, 18. Por 2 de novo. E aí chegamos em um ponto onde o nosso número que devemos dividir não é mais um número par. Ou seja, o que eu tenho que fazer? Pegar o próximo número primo que consegue dividir, que não é o 2. No caso, o 2 só divide os números pares, né? E nesse caso aqui, o número não é par. Então, o próximo número primo interessante que a gente pode utilizar é o número 3. E o 3, gente, consegue dividir o 9, porque está na tabuada, né? Você lembra disso? 9 dividido por 3 é igual a 3, e 3 divide 3, né? Chegando finalmente no número 1. Chegou no número 1, a gente finaliza a nossa contagem aqui, né, a nossa fatoração, e agora a gente vai utilizar a estratégia mais importante dessa questão, que é, no caso, a observação de a nossa raiz tem índice 2, então eu vou agrupar esses fatores de 2 em 2. Lembrando que fatores são elementos de uma multiplicação, assim como fatorial, e quando eles são multiplicados e são números repetidos, eu tenho uma potência, certo? 2 vezes 2 é igual a 2 ao quadrado, concordam? 2 vezes 2 também, 2 vezes 2 também, e 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Logo, eu tenho que 576 é equivalente a 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. O que eu preciso fazer? Eu preciso substituir agora lá na minha raiz quadrada, no lugar do 576, eu vou colocar essas potências todas multiplicadas. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Olha que legal como que ficou isso daqui. A raiz, ela permite que a gente separe as multiplicações em raízes separadas, então vai ficar raiz de 2 ao quadrado, vezes raiz de 2 ao quadrado, vezes raiz de 2 ao quadrado, vezes raiz de 3 ao quadrado. A melhor parte, corta a raiz com expoente, porque são operações inversas. E sobra para a gente o 2, o 2, o 2 e o 3 multiplicando. Em outras palavras, raiz quadrada de 576 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. E se a gente fizer essa continha, que é algo que não é difícil, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 3, tabuadinha, é igual a 24. Esse aqui, gente, é o resultado que a gente estava querendo encontrar. Logo, eu já posso dizer com toda certeza para vocês que a opção correta dessa questão é a opção letra D. Se você marcou essa opção aqui, parabéns, você acertou a questão. Caso você tenha alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você conseguiu também, comente aí. Não se esqueça de se inscrever, caso você ainda seja novo por aqui e não tenha se inscrito. E também curta esse vídeo, porque vai ajudar bastante, beleza?
Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Desafio para você que está chegando aqui no meu canal, essa é uma questão que eu desafio você a responder para mim qual é a resposta correta. Letra A, letra B, letra C ou letra D. Lembrando, pessoal, que temos aqui, ó, 6 fatorial dividido por 6 vezes 6 dividido por 6 dividido por 6. Você consegue resolver? Sabe a ordem correta de resolução? Deixe para mim nos comentários qual é seu palpite e vamos aqui resolver detalhadamente todas as expressões, todos os valores que são precisos para poder resolver essa questão. Peço para que você, se for novo por aqui, se inscreva no canal. Isso ajuda bastante aqui o crescimento, tá bom? Espero muito que você goste do conteúdo e que possa compartilhar com seus amigos também. E uma ajuda muito importante, gratuita, que vocês podem fazer também é deixar o like nesse vídeo. É só clicar no joinha. Isso ajuda demais. Você não tem noção de quanto isso ajuda aqui o canal, tá bom? Então vamos lá, gente. Para poder resolver essa questão, a gente tem que decidir qual operação fazer primeiro. Temos um monte de operações, né? Divisões, multiplicações e um fatorial aqui. Para a gente poder lembrar, eu vou falar para vocês. A primeira coisa que a gente vai fazer é a multiplicação e a divisão. Oh, mas só tem isso? Por que eu estou focando nesse ponto? Né? Como só tem multiplicação e divisão e o fatorial, eu vou fazer na ordem em que elas aparecem, da esquerda para a direita. Fazendo assim, a gente não erra de jeito nenhum. Então, o primeiro passo importante que a gente tem que dar aqui é resolver esse fatorial, tá? Eu vou resolver ele aqui em cima, para colocar embaixo a resolução e em cima fica só o valor dele, né? O que é 6 fatorial? Gente, é o seguinte, 6 fatorial, por definição, é o número 6 multiplicado pelos seus antecessores até chegar no 1. Ou seja, 6 vezes 5, o antecessor de 5, 4, o antecessor de 4, 3, o antecessor de 3, 2 e o antecessor de 2, 1. Então, 6 fatorial é a mesma coisa que 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui, gente, se a gente fizer a continha, ó, 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120, 120 vezes 3, 360, e 360 vezes 2 é 720. Olha que legal, hein? 720 é o valor desse fatorial aqui. Então, no lugar dele, eu vou substituir pelo seu valor, que é 720. E a primeira resolução já foi feita. A primeira operação já não existe mais. E o restante, gente, eu vou manter aqui por enquanto, para vocês verem como que faz, ó. 6 vezes 6 dividido por 6 mais 1 dividido por 6. Agora eu tenho que resolver essa expressão que sobrou. Lembrando a vocês que é da esquerda para a direita. Então a primeira coisa que a gente deve fazer é esse 720 dividido por 6. Quanto é 720 dividido por 6? Se você não sabe fazer de cabeça, ó, monta a continha. Não é vergonha nenhuma você montar a conta para fazer, tá bom? Divide por 6. Beleza, seleciona o 7, fica uma vezes 6, 6. Menos 7 menos 6 dá 1, abaixa o número 2, 12. Depois que abaixa, divide. 12 dividido por 6 dá 2, 2 vezes 6 dá 12, resto 0. Abaixou o 0, 0 dividido por 6 é 0, resto 0. Então deu 120 a nossa resposta dessa divisão. Então 720 dividido por 6, 120. Vou escrever todo o resto. E agora vamos fazer novamente da esquerda para a direita. 120 vezes 6. A gente acabou de ver que 720 dividido por 6 deu 120. Então, se eu fizer 120 vezes 6, tem que voltar no 720. Então, isso aqui, gente, é 720. Olha que legal, hein? É um vai e volta, porque é a mesma operação, só que inversa, né? Multiplicação e divisão. Agora, de novo, olha lá, 720 dividido por 6 novamente. E olha o que a gente tem aqui, 120, né? 720 dividido por 6 é 120. E 120 vai faltar dividir por 6. Quanto é 120, dividido por 6? Você pode fazer de cabeça, mas caso não saiba, olha lá a continha aqui. 120 dividido por 6. Seleciono 12, porque é o menor número que eu consigo. Põe 2, 2 vezes 6, 12. Resto 0, abaixo 0. 0 dividido por 6, 0. Então, a resposta é 20. E 20, gente, é o nosso resultado. Então, a alternativa correta, letra B. Se você marcou essa, acertou a questão. Meus parabéns. Lembrando que temos mais uma questão. Todos os vídeos são 2 questões de desafio. Então, fique comigo até o final e acompanhe a nova questão. Vamos lá. E essa daqui, gente, é a nossa segunda questão. Olha que interessante essa aqui que eu trago para vocês, hein? 1 fatorial, mais 2 fatorial, mais 3 fatorial, mais 4 fatorial. Você já tinha visto alguma coisa desse tipo? Tente resolver e deixe para mim nos comentários qual é seu palpite, qual é a sua opinião sobre o resultado dessa questão.
Olha lá, é 10 fatorial? Perdão, é 10, é 30, é 33 ou é 5 fatorial? Deixe para mim nos comentários A, B, C ou D e eu vou resolver, claro, junto com vocês aqui, cada uma dessas operações até chegar numa questão, num resultado final, para vocês conferirem se o resultado de vocês está correto. Então, novamente, se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever e de curtir esse vídeo para ajudar o professor, tá bom? Vamos definir cada uma delas, gente. 1 fatorial, ele é 1. Tá? É o próprio 1, porque não tem antecessor maior que 1, então 1 fatorial é igual a 1. A partir do 2, ele começa a ter um padrão, né? A cada número que aumenta, né, eu vou pegar o número que está aqui, aplicado, o fatorial, e vou multiplicar pelos seus antecessores até chegar no 1. Então, 2 fatorial, 2 vezes 1. Isso aqui é 2. 3 fatorial, mesma coisa. Vou pegar o 3, vou multiplicar pelos antecessores até chegar no 1. 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui, gente, é 6. 4 fatorial é mesma coisa, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Pega o número e multiplica pelos antecessores até chegar no 1. Isso aqui, gente, é 24. Muito bem. Então, no fundo, qual que é a conta que a gente deve fazer nessa expressão? Vai ser 1, que é esse primeiro fatorial, mais 2, mais 6, mais 24. Olha que legal, hein? Agora é só somar, né? Fica muito fácil. Depois que faz os fatoriais, não tem como fugir da facilidade aqui, né? 1 mais 2 é 3. 3 mais 6 é 9. E, finalmente, 9 mais 24. Isso aqui, gente, é 33. E essa é a nossa resposta. Então, a alternativa correta que responde essa questão aqui é a alternativa letra C. Espero que você tenha acertado essa questão e tenha aprendido aqui como que se resolve questões desse tipo, envolvendo fatoriais, envolvendo operações. E eu espero mesmo que você tenha se inscrito aqui no canal para você acompanhar os vídeos diários que eu faço aqui, tá bom? São vídeos gratuitos, então a única coisa que eu peço para vocês é que curta eles, né? Se curtir o vídeo ajuda bastante, mostra que você está gostando do meu conteúdo e aí o YouTube vai começar a divulgar, né? E a mostrar mais vídeos meus para vocês, tá bom? Espero que você tenha gostado de verdade e eu te vejo no próximo vídeo amanhã, nesse mesmo lugar, nesse mesmo horário. Até lá. Grande abraço. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trago para vocês uma expressão numérica como desafio para você tentar resolver. Temos aqui, pessoal, 4 ao quadrado vezes 4 mais, abre parênteses, 9 menos 3, fecha parênteses, tudo isso ao quadrado. Você sabe resolver essa questão? Deixe para mim nos comentários e venha acompanhar comigo a resolução dessa questão. Essa questão, gente, é o seguinte, temos que definir aqui primeiramente qual é a ordem correta das operações para poder resolver essa expressão numérica. E aí eu digo para vocês o seguinte, sempre que a gente tem parênteses em uma expressão numérica, é nele que a gente deve começar. Os parênteses vão dar um enfoque maior para aquilo que deve ser resolvido primeiro. Nesse caso aqui, a gente tem dentro dos parênteses o 9 menos 3. E é isso que a gente deve resolver antes de mais nada, antes das potências, antes da multiplicação e tudo mais. Então, a gente vai fazer essa subtração aqui como nosso primeiro passo dessa questão. Então, 9 menos 3 é igual a 6. E o restante eu vou manter da mesma forma para não ter erro, para não ter confusão na hora de resolver. Vou colocar aqui 4 ao quadrado vezes 4 mais os 9 menos 3 é igual a 6, como eu disse para vocês, né? 6 ao quadrado. Lembrar que eu não posso esquecer desse quadrado porque ele está sendo aplicado no resultado dos parênteses. E perceba uma coisa importante também. Depois que eu resolver os parênteses, eu não preciso mais dele. Então, eu coloquei o resultado sem parênteses e elevei ao quadrado, certo? Agora, a gente tem aqui somente operações. Não temos mais parênteses, é só resolver na ordem em que elas aparecem, na ordem certa, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui são as potências. As potências têm maior prioridade que as outras operações que aqui aparecem. Então, eu devo resolver esse 4 ao quadrado. Consequentemente, depois desse 4 ao quadrado, vou resolver o 6 ao quadrado. Para isso, eu vou utilizar o cantinho aqui de cima para a gente colocar o resultado dessas operações. 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4, tá? Por definição da potenciação. Eu repito a base, a quantidade de vezes que tem no expoente,
Numa multiplicação, certo? 4 vezes 4 é igual a 16. Muito bem. A outra potenciação é o 6 ao quadrado. Então, eu vou ter 6 ao quadrado e eu vou repetir a mesma ideia, só que agora, ao invés do 4, vou utilizar o número 6, beleza? 6 vezes 6, isso aqui é igual a 36. Muito bem, temos então o resultado das duas potências aqui e eu já posso substituir na minha expressão numérica o resultado delas. Então, eu vou colocar 4 ao quadrado, 16. Vezes 4, mais o 6 ao quadrado, que é igual a 36, como a gente acabou de ver, certo? Muito bem. Agora, gente, é um ponto muito importante que muita gente erra, tá? Temos multiplicação e adição. São umas operações simples, né? As 4 operações básicas que a gente tem, adição, subtração, multiplicação e divisão. E essas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente esquece como que faz e acaba errando. Aqui a gente tem a multiplicação e a adição, como eu disse para vocês. A multiplicação deve ser feita primeiro e logo em seguida a adição. Então, a gente vai fazer primeiro essa multiplicação aqui, depois vamos fazer a adição. 16 vezes 4 é igual a 64. Dá para fazer de cabeça, dá para montar a continha também para fazer, não tem problema nenhum se você fizer isso, tá? Mais 36. E agora é só fazer essa adição, não tem segredo nenhum, até o momento é a operação mais fácil que a gente vai fazer nessa questão, né? 64 mais 36 é igual a 100. E eu vou grifar aqui de vermelho para a gente o resultado dessa nossa expressão numérica. 100 é o valor que a gente desejava encontrar nessa expressão numérica. Muito bem, primeira parte da nossa questão está perfeita. Agora a gente convido você a tentar descobrir qual dessas opções aqui representa para a gente esse número 100. E aí eu vou resolver aproveitando para apresentá-los essas operações novas, né? E resolver cada uma delas como forma de revisão também. Temos mais uma potência agora com expoente 3, temos um fatorial, temos um primorial e temos outra potenciação. Então, a gente vai relembrar aqui alguns conceitos importantes da matemática básica. O 4 elevado à terceira potência, ou seja, 4 ao cubo. Por definição, a gente já conheceu aqui que a potenciação ela repete a base a quantidade de vezes que está no expoente, certo? Nesse caso, o nosso expoente é 3 e a base é 4. Então, vamos ter 4 vezes 4 vezes 4. 3 fatores 4. É isso que significa essa potenciação. 4 vezes 4 é igual a 16. E 16 vezes 4, a gente já viu aqui, né? 64. Então, o resultado dessa primeira operação é igual a 64. Excelente. Temos aqui um resultado, mas ele não é o que bateu aqui com a nossa resposta da expressão numérica. Então, a gente já eliminou a primeira alternativa, a primeira opção. Não é ela, beleza? A segunda, gente, é muito interessante. O fatorial. Fatorial é uma operação muito interessante da matemática básica. A gente aprende ele na escola, quando a gente aprende análise combinatória, e a gente vai fazer essa operação, abrindo essa operação em várias multiplicações. Eu vou mostrar para vocês como que faz isso. O 5 fatorial, então, vai ser a multiplicação de todos os números naturais menores ou iguais a 5. Sempre que eu tiver um número fatorial, eu vou multiplicar todos os valores naturais menores ou iguais a ele até chegar no 1. Então, vai ficar aqui, por exemplo, começa no 5, multiplica o antecessor dele, que é 4, multiplica o antecessor do 4, que é 3, multiplica o antecessor do 3 e assim até chegar no 1. 5, 4, 3, 2, 1 é só multiplicar todo mundo aqui que vamos encontrar a resposta. 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3 é 60 e 60 vezes 2, 120. Muito bem. Não é, passou perto da nossa resposta, mas não é esse resultado que a gente estava procurando. Eliminamos, então, também a opção, a alternativa letra B. Muito bem. Temos agora aqui uma nova operação. Interessante, bastante interessante, na verdade, né? Chamada de primorial, tá? Essa operação do hashtag aqui, eu vou mostrar para vocês como que funciona. É uma ideia muito parecida com o fatorial, só que não é envolvendo os números naturais, e sim os números primos. Então, primorial vem da palavra primo, que é um conjunto numérico. Eu vou listar aqui para vocês esses valores, para vocês lembrarem como que funciona essa operação.
Os números primos são números que possuem apenas 2 divisores, tá? Ele próprio e o 1, então são números muito especiais na matemática e a gente vai utilizar eles nesse processo aqui, tá? O primeiro número primo é o número 2. Depois do 2 temos o número 3, depois o 5, o 7 e todos os números que possuem apenas 2 divisores, ele próprio e o 1. O 9 não é, porque o 9 possui o 3 como divisor. Então, já vou direto para o 11, 13, depois 17, porque o 15, novamente, ele tem o divisor 3 e tem o divisor 5, né? E assim, sucessivamente. Esse conjunto numérico ele é infinito, então ele vai continuar aqui crescendo, ele vai se distanciando cada vez mais os valores, tá? Mas ele é infinito, tá? A gente vai utilizar apenas o comecinho desse conjunto, por isso eu já parei aqui no 17, só para a gente conhecer um pouquinho desses valores, beleza? O primorial, gente, funciona da seguinte maneira. Como eu disse para vocês, a gente vai multiplicar os primos menores ou iguais, caso tenha algum valor igual, né, ao número que está sendo aplicado. Se a gente olhar nesses números primos, todos os números menores ou iguais a 6 são eles o 5, o 3 e o 2. O 6, inclusive, ele não está aqui, porque o 6 não é primo, obviamente, porque ele é múltiplo de 2. Então, ele não está aqui no nosso conjunto. Então, a gente deve multiplicar apenas 5 vezes 3 vezes 2. Muito bem. 5 vezes 3 é igual a 15, 15 vezes 2 é igual a 30. Mais uma opção que pode ser eliminada, a gente não vai marcar a letra C e sobrou para a gente a letra D, que provavelmente é ela a nossa resposta. Então, perceba como que vai ser a resolução dessa potenciação. É muito igual essa aqui de cima, só que agora a nossa base é 10 e o expoente é 2. Como que vai ficar? 10 vezes 10. Essa é a definição dessa potenciação aqui. E 10 vezes 10, agora aqui um macete rápido de matemática básica. Sempre que eu multiplico um número por 10, qual número for, eu vou apenas acrescentar um zero nesse número. Olha que legal. Então, eu tenho 10, se eu acrescentar um zero, vai ficar exatamente o 100, que era aquele valor que a gente estava procurando, né? Vou até fazer um quadradinho aqui, um retângulo, dizendo que a opção correta da nossa questão é a opção letra D. Se você, pessoal, marcou essa daqui, parabéns, você acertou essa questão. Fiquei muito feliz de você ter chegado até nesse momento do vídeo. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.